Gênesis 10, do versículo 7 ao 9. Depois nós iremos para o capítulo 11 e iremos ler do versículo 1 ao 9. Gênesis 10, de 7 a 9. Depois, capítulo 11, do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Cush, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabetecá, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Isso virou, de alguma maneira, um jargão naquele tempo patriarcal, naqueles dias patriarcais. Essa frase se transformou em um grande jargão: poderoso como Nimrod. Poderoso caçador como Nimrod, diziam aquelas pessoas do tempo patriarcal. Agora nós vamos ao capítulo 11, versículo 1. Ele foi valente, diz o versículo 9, caçador diante do Senhor. Daí disse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Capítulo 11 diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desarte. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Deus bendito, Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu nome nas maiores alturas. Obrigado a Deus pela leitura da tua sagrada escritura, que ela é poder do Senhor para a edificação da nossa vida e da nossa família, e de modo especial da nossa igreja. E assim te agradecemos pelo privilégio de ler a tua palavra livremente no nosso Brasil, termos uma expressão livre de podermos declarar que somos de Jesus, e que esta palavra possa edificar a tua igreja aqui presente e todas as famílias que participam deste culto prestado a ti através dessa transmissão online. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, você pode se sentar. Deus abençoe as famílias que estão conosco nessa manhã de domingo, participando deste culto de louvor ao Senhor, adoração ao nosso Deus bendito, através da transmissão online. Amados irmãos, nós vamos conversar hoje sobre o tema que ficou na gaveta, que ficou sobre a mesa de quinta-feira, em virtude da necessidade de acolhimento que o vosso pastor precisou assim velar pela necessidade de uma família da nossa igreja. Estava eu acompanhado também de alguns diáconos que me davam também cobertura, apoio nessa necessidade de urgência em que essa família assim careceu, e ali o pastor, juntamente com alguns diáconos, ali estivemos no gabinete em acolhimento a esta família. Então, tivemos o culto de quinta, um culto muito abençoado, edificante. A nossa irmã, educadora cristã, Rosânia, trouxe a palavra do nosso Deus, e eu estive ali
no gabinete, nesse mesmo tempo, ministrando ali ao coração dos representantes da família a palavra bendita para orientar e auxiliar a família diante da necessidade que eles se encontram. Então, por esse motivo, a igreja não visualizou o pastor aqui à frente, na liturgia de quinta. Estava prestando culto ao Senhor, ao servir a Deus no acolhimento à família que assim recebemos. Amém? Então, tendo explicado essa ausência aqui do altar na quinta, vamos seguir diante dessa exposição bíblica. Quantos já ouviram falar desse episódio? Levante a mão. Sobre a Torre de Babel. Pode abaixar. Quem nunca tinha escutado, nunca tinha lido essa passagem, levante a mão. Então, estou ministrando a igreja que conhece esse texto, conhece essa passagem bíblica. Nós temos 2 momentos de grande destaque que antecedem a construção da Torre de Babel. Primeiro, a família de Adão e Eva no Jardim do Éden, numa relação direta, singular, presencial com Deus, que vinha na viração do dia fazer uma visita divinal a Adão e Eva no paraíso. Porquanto o pecado assim alcançou o primeiro casal constituído pelo Senhor, levando-os então à necessidade de serem excluídos do paraíso por conta do pecado. E ali, Adão e Eva, excluídos do paraíso, vão gerar filhos, vão ter a sua descendência. E sabemos que o pecado entrou, separou o homem de Deus, trouxe consequências nefastas a toda a raça humana. Podemos identificar o primeiro homicídio da Bíblia depois da queda do homem no Jardim do Éden. Caim vai matar o seu próprio irmão. Como consequência disso, outras situações vão sendo geradas. E o nível da malignidade humana, da maldade, do egoísmo, vai sendo crescente na civilização, no berço da nossa civilização humana. De modo que, diante de um patamar de pecaminosidade tão elevada, Deus decide realmente exterminar quase toda a população da terra, salvando apenas um núcleo familiar. Que núcleo familiar era esse? A família de Noé. Então, toda a raça humana, excluindo a família de Noé, é exterminada nas circunstâncias desta disciplina, deste castigo de Deus à humanidade daquele tempo, através dessa ação do dilúvio. Noé e sua família saem da arca, e aí a família de Noé vai gerar uma nova descendência para povoar a terra. E dos descendentes de Noé, nós vamos chegar até esse momento aqui da construção da Torre de Babel. Nós lemos no versículo 7, da descendência de Noé, os filhos de Cush. E aí fomos citando os nomes até chegar nesse filho de Cush chamado Nimrod. Nós não vamos ter muitas informações no texto bíblico sobre Nimrod, mas temos o suficiente para entender nos estudos hermenêuticos, exegéticos, históricos do texto bíblico, que Nimrod naquele tempo teve uma ação de grande influência, porque nesse tempo patriarcal, nesse templo do berço da civilização humana, o homem que tinha muita coragem, bravura para ser caçador, ele tinha um grande destaque no contexto social da civilização daquele tempo. E Nimrod foi um homem que adquiriu habilidades para a caça. Foi reconhecido pelo clã naquele tempo como um homem poderoso caçador. Era admirado pela sua força, pela sua audácia, pela sua capacidade técnica de caçar,
e foi atribuído a Nimrod uma posição de liderança perante aquele clã, perante aquele povoado dos dias que aqui estão citados no texto que acabamos de ler. Com isso, Nimrod, ocupando uma posição de influência, de governo, de liderança do clã, Nimrod se ensoberbeceu. Nimrod foi acometido por uma grande altivez em seu coração, a ponto de Nimrod inflamar o povo a construir uma grande torre. Dados históricos, pesquisas históricas, apontam que na Mesopotâmia havia naqueles tempos um grande suntuoso templo em formato de pirâmide, com uma grande escada que ligava a parte baixa do templo até a parte alta, chamada de zigurate. E baseado ou não nessa experiência, Nimrod decide construir com o povo, influenciando o povo, a construir uma grande torre, no qual o propósito desta grande torre, pensavam eles, chegaremos até o céu. Esse templo antigo da Mesopotâmia, que levou o nome, desse símbolo do zigurate, levou o nome de zigurate como símbolo daquele tempo, de um grande e suntuoso templo, ele tinha cerca de 90 metros de largura e 90 metros de altura. No entanto, Nimrod vai decidir, com a ajuda do povo, erguer, isso segundo o entendimento dele, uma torre tão alta, tão alta, tão alta, capaz de atravessar o céu. A ideia de Nimrod é que essa torre, construída pelas mãos dos homens, seria capaz de atravessar o céu. Interessante que o nome Babel, traduzido ao português, significa porta de Deus. Babel significa também porta dos deuses. Então, na ideia de Nimrod, juntamente com o povo, eles olhavam para aquela suntuosa construção como algo empoderado, como algo divino, porque o povo também naqueles dias já se rebelavam contra a figura divina, contra o sagrado, tentando naquela ação mostrar que eles poderiam suplantar, na visão deles, viu, igreja, os deuses, o Deus daquele povo. Havia um embate estabelecido ali, a rebeldia, a rebelião no coração de Nimrod era alimentado também pelo mesmo sentimento do povo que ali foi governado por ele. Alguns que assistiram a minissérie Gênesis, quem assistiu a minissérie Gênesis? Provavelmente deve ter acompanhado esses episódios que narravam esse capítulo 10, o capítulo 11 de Gênesis. A mãe de Nimrod, contam também os estudiosos, os exegetas, que também não era muito boa da cabeça não. Ela também pensava que o filho dela era um ser divino. Depois da morte de Nimrod, pelas mãos da descendência do seu tio, Nimrod morre assassinado e a sua mãe tem um outro filho e ela atribui que esse novo filho é a reencarnação de Nimrod. Outro ponto importante, quem viu o seriado, Gênesis na Record, vai se recordar que a mãe de Nimrod se apaixona pelo filho e o filho passa a ter o quê? Um relacionamento com a mãe. Há um incesto, realizado ali entre mãe e filho. Uma bagunça grande naquela realidade. Mas Nimrod tinha essa ação ousada. Outro aspecto importante é destacar que naquele momento Babel se tornou um centro de culto ao homem. Conforme eles iam erguendo aquela suntuosa construção,
A ideia perpassada é que aquele lugar evocava a capacidade do homem, destacava o culto ao homem. Tudo girava em torno do homem, e com um destaque maior, por Nimrod liderar essa construção, já havia de alguma maneira uma devoção à figura de Nimrod. Afinal de contas, já diziam nos quatro cantos daquele tempo, Nimrod é poderoso caçador. Então ele vai liderando tal construção com tecnologias muito avançadas para aquele tempo. De maneira que na Torre de Babel, esse domínio de tecnologias avançadas apontava para um conhecimento técnico muito privilegiado. Há que se destacar essa capacidade intelectual, matemática, a capacidade de engenharia de Nimrod e daqueles que o assessoravam na construção da Torre de Babel. Só que há um ponto muito importante no sentido social e religioso daquele tempo. É que Nimrod, nessa posição de governo do clã, de líder do clã, ele é quem vai propor o diálogo. Ele é quem vai determinar o que deve fazer, o que se deve falar, como o povo deve se relacionar. Então estava sendo entregue muito poder nas mãos de um homem, como Nimrod, exercendo grande domínio, exercendo grande influência na vida dos construtores da Torre de Babel. Logo, o que nós vamos ver de forma muito crescente, por isso a ação divina, a ação do nosso Deus de intervir, colocando um ponto final nessa construção, porque o que estava sendo gerado nesse movimento de construção era o egoísmo humano, a altivez humana, a soberba humana. Havia uma eulatria. O que é uma eulatria? Uma adoração de si mesmo, o homem no centro de todas as coisas, o homem umbigocêntrico, tudo voltado para si. Nesse momento aqui, o texto bíblico nos revela detalhes importantes, nos revela um detalhe muito importante, ou nos revelam detalhes importantes, porque todo esse povo, todo esse clã tinha uma só linguagem. Então é como se no mundo inteiro, nesse tempo de hoje, todo mundo falasse só o português, ou todo mundo falasse só o inglês, ou todo mundo falasse o alemão. Todos falavam um só idioma. Então ficava, de alguma maneira, aos olhos humanos, fácil a comunicação, porque não tinha necessidade de traduzir, porque todo mundo falava a mesma língua, o mesmo idioma. Só que aquele que liderava a construção da Torre de Babel vai definir o caráter formal dessa linguagem, vai definir qual é a maneira, qual é a forma, qual é o jeito desse povo se comunicar. E o que ele, liderando a construção, vai produzir na vida dos construtores, não foi bom aos olhos de Deus, porque eles foram sendo alimentados de um egoísmo, de uma altivez, de uma soberba, entendendo que eles podiam ser melhores do que o próprio Deus, de que eles podiam atravessar o céu, de que eles podiam, como homens, serem a porta dos deuses, ser a porta do próprio Deus através da sua ação. Deus identificou isso como uma terrível rebelião, e por conta de ser uma rebelião, tal projeto humano precisava de uma severa intervenção. Repita comigo: rebelião é um princípio satânico. Repita comigo mais uma vez: rebelião é um princípio satânico. Quem começou com a rebelião no céu? Satanás, Ben-Jarrá, Lúcifer, aferador da medida, querubim de alta grandeza. Ele se insurgiu contra Deus e ainda teve a capacidade angelical
de convencer 1/3 dos anjos para se voltar contra Deus. Então a rebelião não é um princípio divino. A rebelião não é um princípio bem-vindo. A rebelião é um princípio satânico. Por isso o Senhor nosso Deus, quando identifica a rebelião presente nos corações dos construtores, no clã que construía, que erguia a Torre de Babel, o Senhor decidiu intervir, dispersando todo aquele clã, dispersando todo aquele povo, confundindo as línguas. Quem viu o episódio, eu pude ver nesse dia o episódio, foi muito interessante porque a gente tem um pouquinho da ideia do que aconteceu, porque naquele momento que Deus intervém, dispersando as línguas, aquilo que era uma língua só passam a ser muitas, o povo começa a falar e o outro, não estou entendendo, e o outro falando daqui, o outro, não estou entendendo, e o outro, você imagina a crise, gente. Imagina na hora o marido está acostumado a conversar com a esposa, ele vai e fala um negócio, a esposa. E dali começa esse cenário da dispersação das línguas, onde hoje no mundo nós temos dezenas, centenas, milhares de línguas, de idiomas aí falados aí. Não sei se está na casa dos milhares, estou chutando aqui, mas das centenas eu tenho certeza que nós temos aí no caminho centenas de idiomas, dialetos, porque há nações que têm o idioma oficial e os seus dialetos. E aí, essa realidade da Torre de Babel, que se transformou nessa estação de culto ao homem, foi uma ação tão somente pensada, projetada e construída pelo homem. E nessa experiência aqui, o que a gente vai perceber é que a ação do homem no centro de tudo faz matar o diálogo. Essa ação do homem no centro de tudo faz matar a empatia, faz matar a boa comunicação, faz matar o amor ao próximo. Porque Nimrod pensou que seria capaz de atravessar o céu com a torre. Nós precisamos agora trazer esse texto, toda essa exposição bíblica para a aplicação da nossa vida. A gente precisa entender que a gente só consegue acessar o trono da graça de Deus pela graça dele. A gente não consegue acessar o céu sem a ação da graça de Deus em nós. A gente não consegue acessar o trono celestial do nosso Deus, a comunhão com o Espírito Santo, se não passarmos pela cruz de Cristo, se não reconhecermos a ação salvífica de Cristo Jesus, nós não temos acesso ao trono do Pai. Nosso acesso ao trono do Pai, nosso acesso às mansões celestiais se dá pelo dom gratuito de Deus que nos concede a vida eterna, manifesta na ação salvífica de Jesus por nós na cruz, porque através de Jesus nós fomos justificados pela fé, escreveu o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus nós somos justificados. Então a gente não chega ao céu por ações humanas. Pastor, no ano de 2020 eu distribuí tanta cesta básica, eu ajudei tanta gente, eu acho que eu já estou com o meu lugar garantido no céu. Não, a gente não chega ao céu por bondade, por distribuição de cesta básica, porque demos esmola, apresentamos um dinheirinho, uma esmola a uma criança, a um jovem, a um adolescente, a um idoso no trânsito, no sinal de trânsito. Não, a gente não chega ao céu porque a gente foi tão somente uma pessoa honesta. Pastor, nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, nunca fiz nada contra alguém, então eu sou uma boa pessoa. Não, a gente não chega ao céu por conta da nossa bondade. A gente chega ao céu debaixo de arrependimento de pecado e confissão de Jesus como Salvador. Pode ser a melhor pessoa benevolente do mundo, sem arrependimento de pecado, sem confessar Jesus como Salvador, ninguém chega ao paraíso, porque é necessário reconhecer Jesus como Salvador,
o único capaz de nos perdoar os pecados e de nos purificar de toda injustiça. Aquele povo precisava sofrer dessa intervenção. E a consequência da construção da Torre de Babel, num caráter de rebelião contra Deus, gerou uma triste consequência para a humanidade: a diversidade de línguas. A gente vai aqui no vizinho aqui, Hermano, na Argentina, e eles têm um idioma. A gente vai aos Estados Unidos e eles têm um idioma. A gente vai ao continente africano, nos países do continente africano, cada um ali tem o seu idioma, e dentro do seu idioma oficial, no país, os seus muitos dialetos. Vai à China, tem o mandarim. Vai na Alemanha, tem o alemão. Vai no Japão, tem o japonês. Vai na Espanha, tem o espanhol. Vai no Oriente Médio, naqueles países do Oriente Médio, países árabes, ali está o árabe. Vai em Israel, está o hebraico. Mas que também hoje em dia Israel está muito dominado pelo inglês. Quase todo mundo ali em Tel Aviv fala inglês. Você vai nas lojas, o pessoal tem o domínio do inglês também. Porque de alguma maneira o idioma inglês hoje virou uma língua universal, onde muitos países, onde milhões de pessoas no mundo inteiro falam esse idioma. Mas o mundo inteiro não fala o idioma, porque a linguagem humana ela ainda não é a mesma. Ela não tem, materialmente falando, num contexto, professoras que me ouvem, num contexto gramatical, o inglês não é o único idioma do mundo. Então nós continuamos nesse contexto gramatical, nesse contexto verbal da linguagem, possuindo muitos idiomas, muitas línguas faladas no mundo inteiro. Agora, há um episódio que a gente também precisa se recordar. Está lá no capítulo 2 do livro de Atos, em que a coisa começa a se modificar no contexto espiritual do mundo, porque a partir do momento em que as línguas são repartidas, elas são dispersas na Torre de Babel, não há apenas um contexto verbal, não há apenas um contexto de comunicação que a partir de agora gera dificuldade na interação. Há um contexto espiritual, porque o homem estava já afastado de Deus, mas o homem cada vez mais vai se afastando do seu próximo, porque quando eu perco a capacidade do diálogo, quando eu perco a capacidade da comunicação, eu já não consigo acessar o meu próximo, eu já não consigo acessar o meu cônjuge, eu já não consigo acessar os meus filhos, eu já não consigo acessar os amigos, o meu próximo, porque eu perdi a capacidade de me comunicar. A capacidade de comunicação em um só idioma, em uma só língua, foi perdida em Babel. Mas Deus, Ele é tão gracioso, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão cheio de amor, que Ele traz para a humanidade um outro momento, uma nova chance, uma oportunidade para que uma humanidade dividida em seus idiomas, para uma humanidade que não consegue mais falar bem a língua do outro, na ação manifesta em Pentecoste, o povo disperso, dividido em línguas, seja capaz de falar agora uma só língua. Vamos lá em Atos capítulo 2, por favor. Nós vamos ver que as várias línguas geradas no episódio da Torre de Babel se encontravam presentes na descida do Espírito Santo em Pentecoste. Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que lhe falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão,
que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Eles agora estão pasmos, porque estão vendo uma comunidade, a comunidade dos galileus, muito marginalizados naquele tempo, perseguidos pelos fariseus, pelo contexto judaico, como um povo de rebaixamento intelectual, de rebaixamento social, e eles estão vendo agora os galileus num domínio da língua, galileus falando e sendo ouvidos, e conseguindo ouvir o que é dito pelo outro. Então agora eles falam e todos ouvem. E agora todos falam e eles também ouvem. Através dessa experiência ali com galileus, aqueles que eram tão marginalizados naquele tempo. Continuando a leitura. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, versículo 8. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, região antiga, Torre de Babel. Então tem gente oriundo da descendência lá de Nimrod, que está agora ali representado pelos seus descendentes no cenáculo, onde ocorreu a descida do Espírito Santo. Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, diziam: estão embriagados. A crise foi tão forte que alguns se levantaram para dizer: esse povo que está falando, que está entendendo o que o outro está dizendo, o outro povo que está ouvindo e que também está dizendo que está entendendo, o outro que fala diz que entende o que fala, e o outro que ouve diz que entende aquilo que o outro fala, estão tudo bêbado, é conversa de gente bêbada. Eu creio que alguns irmãos aqui, quando eram lá do Egito, da escravidão do Egito, lá no mundo, e que passaram por essa vida na bebida, né, no cervejal, a ponto de ficarem bêbados, a ponto de mal conseguir abrir como é que é o nome? A maçaneta de casa. Louvado seja Deus que Deus te libertou, amém? Louvado seja Deus que Deus libertou a vida do seu marido, que Deus libertou a vida também da sua esposa, que tem umas irmãzinhas também que antes da conversão eram boas de copo de cerveja, misericórdia, não é verdade? Mas Deus resgatou, louvado seja Deus. Não é para que você tenha vergonha não, porque Jesus te libertou verdadeiramente, e dos teus pecados o Senhor não lembra mais. Mas na época que era da bebida, meu irmão, papo de bêbado ninguém entende. E eu não vou imitar aqui porque eu nunca fui bêbado, mas eu sei que papo de bêbado não entende, porque muitas vezes eu recebia meu pai em casa bêbado e era difícil entender o que ele estava dizendo. E tinha hora que não era nem para querer ouvir não, porque também não ia ser bom entender o que ele estava dizendo, porque muitas vezes a pessoa quando está bêbada fala muita besteira. Eles olhavam, vendo aquela cena, pensavam: essa turma aí está embriagada. Que papo é esse que estão ouvindo pessoas advindas de outro idioma, de uma outra terra, de outro idioma, entendendo falar na sua própria língua? Que negócio é esse? Estou aqui somente fazendo uma metáfora. Que negócio é esse do japonês estar ouvindo o brasileiro se ele nunca estudou o português? Que negócio é esse do espanhol estar entendendo o alemão se ele nunca estudou o alemão? A crise estava estabelecida. Por quê? Se na Torre de Babel Deus dispersou a humanidade, produzindo o surgimento de inúmeras línguas, de várias línguas, vários idiomas, agora em Pentecostes, pela ação do Espírito Santo. Eu disse o quê?
pela ação do Espírito Santo, Deus está reunindo o povo, Deus está convergindo o povo para dizer: por conta das vossas obras, vocês perderam a capacidade de comunicar, de falar uma única língua, mas agora, debaixo do mover do Espírito Santo, Deus nos torna capazes, Deus nos torna em condições de falarmos e sermos compreendidos, não por obra nossa, mas por obra do Espírito. Temos agora a condição de falar, e a fala não é mais inteligível. Através da ação de Deus, aquilo que a gente fala há de ser ouvido por aquele que nos ouve. É uma ação divinal, graça de Deus, porque em Cristo Jesus, pela ação de Deus, através do seu Santo Espírito que habitou em nós, nós somos reconectados com Deus. Passamos agora a reconhecer a voz de Deus. Passamos agora a entender a necessidade do nosso próximo pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. No entanto, o reino estabelecido por Deus nos garante a ressurreição através de Cristo Jesus, para vivermos não apenas uma nova forma de nos comunicarmos, para vivermos sim uma maneira de vida transformada pelo poder do Evangelho. No projeto feito pelas mãos dos homens, eles só fizeram bobeira, só fizeram bobagem, mas a ação de Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus em Pentecostes, é um projeto divino. No projeto divino em Pentecostes, Deus nos deu a permanência do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Se nós temos hoje facilidade para compreender Deus, para sentir Deus na vida, sermos fortalecidos no caminho, é porque nós temos o Espírito Santo, que nos lembra da palavra, que nos lembra que o Jesus nos amou primeiro, que lembra que o Pai nos perdoou e que o Pai produziu um plano de salvação para nos resgatar. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então, no projeto divino, essa manifestação do Espírito Santo na vida do homem agora é permanente. Essa ação não teve como símbolo uma torre. Essa ação de Deus em Pentecostes, no cenáculo, não teve como símbolo uma cidade. A ação de Deus não se baseou no símbolo da torre, não se baseou na cidade de Jerusalém, porque foi exatamente numa casa simples, numa casa que não era uma casa suntuosa, ali ocorreu a descida do Espírito Santo. Meus amados irmãos, chegando ao final desse sermão, quero te dizer que foi numa casa simples, onde o vento do Espírito Santo soprou e encheu toda a casa e preencheu aqueles corações. Foi exatamente naquela casa onde o Espírito de Deus não pode ser restrito aqui, mas ele não está restrito a esse templo, porque a ação do Espírito Santo não se restringe a um lugar, não se restringe a uma torre, não se restringe a um bairro, não se restringe a uma cidade, porque naquela casa, naquele cenáculo, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo pairou, o Espírito Santo encheu, o Espírito Santo preencheu, e o povo que estava dividido passou a falar uma só língua. O projeto construído pelas mãos dos homens traz divisão, mas o projeto construído pelo mover do Espírito Santo traz união, traz comunhão. As famílias da terra estão vivendo no mundo de Babel. Diga, as famílias da terra estão vivendo no mundo de Babel. O mundo permanece no seu ambiente secular, sob o domínio da Torre de Babel. Que dificuldade para o pai falar algo para os filhos entenderem. Que dificuldade os filhos falarem algo para os pais entenderem. O último texto da Bíblia, não vou ler agora, você pode ler em casa e marcar, Malaquias capítulo 4, versículo 6, é o último versículo, eu falei da Bíblia, mas é o último versículo do Antigo Testamento, corrija por favor. O último versículo do Antigo Testamento, o Antigo Testamento encerra com esse versículo 6, capítulo 4 do livro de Malaquias. Se no fim dos dias não se converter
O coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, diz o Senhor: eu virei a terra e ferirei a terra com maldição. Os pais estão tendo dificuldade de falar a linguagem dos filhos, e os filhos com dificuldade de falar a linguagem dos pais. E por causa disso a gente está vendo tanta maldição na sociedade. Pai matando filho, filho matando pai, neto matando avô. Por isso que a gente está vivendo uma sociedade onde a família está sendo destruída e está se autodestruindo. É a falta dessa comunicabilidade. Porque essa boa comunhão, essa boa comunicação foi dispersada, perdida na Torre de Babel. Saia daqui hoje entendendo que a Torre de Babel foi um projeto iniciado pelos homens, segundo a vontade dos homens. Mas o cenáculo, dia de Pentecostes, foi um projeto iniciado pela ação do Espírito Santo, não por vontade humana ou por ação humana. A manifestação da Torre de Babel, a ação da Torre de Babel trouxe divisão, separação e confusão. A manifestação do Espírito Santo lá na casa, lá no cenáculo, em Pentecostes, trouxe unidade na diversidade. Nós temos as nossas culturas familiares, nós temos nossas experiências familiares, temos a nossa mala existencial. Não estou te chamando de mala não, porque eu estou me incluindo nisso. Nós temos a nossa mala cultural, a nossa mala com as histórias da nossa família original. Mas no poder do Espírito Santo, o Senhor nos faz em meio a toda essa diversidade. É nesse mover da ação de Pentecostes que eles se tornaram capazes de falar em sua própria língua, tendo o outro ouvindo falar como se fosse na língua dele. Uma maneira em que eu falo, na minha perspectiva, da minha maneira, mas é algo tão direcionado pelo Espírito Santo que o outro consegue entender, que o outro consegue captar. Pelo mover do Espírito Santo, eles passaram a entender a língua do outro, passaram a entender a fala do seu próximo. E aí, caminhando para o final, a gente percebe, cadê o Serginho para dar aquela animada no povo? Cadê o Serginho? Serginho, quando você vem ao altar, o povo entende, agora o pastor vai acabar o sermão. E aí o povo me dá mais 5 minutos de atenção, porque afinal de contas eu convidei o levita para subir ao altar, a igreja, quem está na transmissão sabe, agora o pastor vai concluir. Porque eu já expliquei à igreja que pastor tem uma síndrome de acabar o culto, no sentido de acabar o sermão, né? De concluir o sermão, não acabar o culto, concluir o sermão. O pastor fala acabando, concluindo, finalizando, terminando, encerrando, usa todos os sinônimos possíveis de encerramento e nunca acaba, não é verdade? É a síndrome que a gente tem. Mas quando a gente convida um músico, né, Priscila? Aí vem aquela ideia, né, Lúcia? Agora acaba o sermão, agora acaba o sermão. É um estudo belo que fazer até uma edição, colocar lá no grupo para a gente poder ter esse entendimento de forma mais ampliada. O projeto do Espírito Santo traz essa unidade de volta a um povo que foi disperso na sua capacidade de comunicar. Vemos adolescentes que dizem: meu avô não me compreende, meu pai não me compreende, minha mãe não me compreende. Aí a gente vai ouvir o pai e a mãe, o tio, a tia, o avô. É ele que não me compreende, é ela que não me compreende. Uma dificuldade geral. Na vida da igreja também muitas vezes é assim, acontece assim. Pastor, aquele meu liderado não está me entendendo. Pastor, eu não entendo qual é daquele meu líder, eu não entendo qual é daquele diácono, quem ele pensa que é. E aí vai entrando, vai permeando na vida da igreja os princípios da Torre de Babel, que divide, que traz esse contexto de egoísmo. É o que eu quero, a votação na assembleia tem que ser o que eu quero. É princípio da Torre de Babel. Quem determinava era Nimrod e todo o povo tinha que obedecer. Na Torre de Babel quem prevalece é a voz de Nimrod. No cenáculo o que prevalece é a voz do Espírito Santo. No teu casamento o que tem que prevalecer não é a fala de Babel. No teu casamento o que tem que prevalecer é a voz do Espírito Santo.
Na tua relação com teus filhos, o que deve prevalecer não é a voz, não é o princípio, não são os princípios de Babel, mas a voz do Espírito Santo. Na relação nossa como igreja, uns com os outros, o que deve prevalecer não é o espírito lá de Babel, não é o princípio de Babel. Eu sou poderoso porque eu sou antigo na igreja, eu sou poderoso porque eu sou diácono há tanto tempo, eu sou poderoso porque eu lidero esse ministério há tanto tempo, eu sou poderoso porque eu sou pastor da igreja. Não, isso é princípio de Babel, porque na vida da igreja também o que deve prevalecer é a voz do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, não há confusão, há paz de espírito. No projeto divino, a manifestação do Espírito Santo traz unidade na diversidade. Pastor, encerra logo esse sermão porque a gente quer almoçar. Como superar a confusão das línguas? Como superar a diversidade de opinião? Só tem uma resposta, Celinha: na manifestação do Espírito Santo. Só pelo poder do Espírito Santo é que a gente vai aprender a falar a língua um dos outros. Com todo respeito aos nossos irmãos do ambiente pentecostal, com todo respeito, volto a dizer, aos nossos irmãos do ambiente pentecostal, que muitas vezes atribuem a efusão do Espírito Santo como a ação de falar em línguas inteligíveis. Eles deixam de entender que o apóstolo Paulo vai escrever a Coríntios, vai também mostrar claramente em suas epístolas que o dom mais importante que nós temos no exercício da fé cristã é a pregação da palavra de Deus, é o dom de profecias, que é o ato de pregar a palavra. Porque falar em línguas edifica a si mesmo. E se há alguém na congregação que fala em línguas, deve ter alguém que interprete. Se não, cale-se e edifique a sua vida. Guarde para você. Porque o dom da pregação edifica toda a igreja. Quando alguém fala em línguas e não há interpretação, está edificando. Quando alguém fala em línguas e não há interpretação, está edificando quem? Se eu não consigo entender o que ele fala. Mas quando nós lemos a palavra, expomos a palavra, pregamos a palavra, profetizamos a palavra, todos podem entender, porque não é uma palavra inteligível. Já lidei em atendimento a famílias que procuravam atendimento pastoral, sendo eu pastor da igreja que pastorei anteriormente, vindo muitas vezes do arraial pentecostal. E quantas vezes me deparei com situações que a mulher tinha o dom de falar em línguas na igreja, falava em dons na igreja Assembleia que congregava, na igreja X que congregava. E eu disse uma vez a um desses atendimentos, eu falei: olha, irmã, a irmã está tendo capacidade de falar uma língua inteligível, uma língua como a língua dos anjos, uma língua como diz o Atos capítulo 2, como de fogo, mas a irmã está precisando primeiro começar a aprender a falar a língua que o seu marido compreenda. Que adianta a gente falar numa língua inteligível se a língua que Deus nos deu a gente não consegue alcançar o coração do nosso próximo? Tem muita gente falando a língua dos anjos, não consegue falar a língua dos homens. Tem muita gente falando numa linguagem de fogo. Pastor, é verdade, eu acho que meu marido está falando uma linguagem de fogo, porque toda vez que ele fala, ele me queima. Nós precisamos aprender a falar pela direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele sabe a hora certa de nos mover a falar. E ele sabe a hora certa que ele tem que nos calar. Tem hora que a gente tem que falar, se posicionar. E tem hora que a gente tem que calar e orar em espírito. Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fique de pé. Vivemos no mundo de Torre de Babel, com o desafio de mantermos o diálogo anunciados em Pentecostes. Sabemos que essa tarefa, igreja, ela não é fácil. Nós precisamos acreditar que as nossas palavras, debaixo da ação do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, vai ser capaz de trazer paz, harmonia, reconciliação, esperança aos desesperançosos desse mundo perdido. Por que a manifestação em Pentecostes é diferente da Torre de Babel? Porque em Torre de Babel é projeto iniciado pelo homem, pelos homens, pela vontade do homem, na ação isolada do homem.
em Pentecoste, a ação que acontece, manifesta ali, foi pensada por Deus, foi iniciada por Deus e foi feita por Deus. Por isso não tem como dar errado. Houve um cuidado com o que se falava. Houve reconhecimento que a sabedoria humana pouco vale diante da sabedoria divina. Na manifestação do Espírito Santo em Pentecoste houve temor, obediência, disposição em dialogar com pessoas diferentes, com gente diferente. Medo, Pertas, Elamitas, da Mesopotâmia, do Egito, gente, tudo que é lugar distinto, mas que eles, pela direção do Espírito Santo, tiveram paciência para conversar. Diga para quem está aí perto de você: ore por mim, para que eu possa ter mais sabedoria no meu falar, um falar movido pelo Espírito Santo. Como igreja nós precisamos de um falar mais movido pelo Espírito Santo. Como famílias nós precisamos de um falar mais movido pelo Espírito Santo. Que a ação do Espírito Santo em nós, por meio da revelação bíblica, nos preencha de humildade, compaixão, para ouvir, para ter coragem, ousadia, respeito e misericórdia na hora da gente falar. Vamos ter misericórdia, compaixão, respeito, temor a Deus, obediência a Deus na hora de nos levantarmos para falar com alguém. Porque o mover do Espírito Santo de Deus em nós promove cura e não doença, promove paz e não guerra, promove unidade e não divisão. Esse é o mover de Pentecoste. Meu irmão, nós estamos no mundo da Torre de Babel, mas nós precisamos ter no mundo da Torre de Babel o coração e os lábios de Pentecoste. O mundo é de Babel. Estamos no mundo da Torre de Babel, mas o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir precisa estar respaldado não por aquilo que aconteceu em Babel, mas por aquilo que aconteceu em Pentecoste. Por isso o título desse sermão é Coração de Pentecoste. Eu poderia dizer também Lábios de Pentecoste no mundo da Torre de Babel. Ore ao Senhor comigo. Peça a Deus para purificar os seus lábios, seu coração, sua mente. Será que nós temos sido Nimrod, liderando rebeliões, liderando um povo à rebeldia contra Deus? Será que nós somos como Nimrod, altivos, soberbos, egoístas? Ou será que nós somos como Pedro, convertido a Jesus? Uma palavra de cura, uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Quem você tem sido na vida, Nimrod ou Pedro? Babel é projeto idealizado pelo homem, construído pelo homem, com a ajuda dos homens, sem qualquer propósito divino. Por isso Babel não prevaleceu, por isso Babel caiu e todos foram dispersos. Quando os nossos projetos não possuem o aval divino, eles não subsistem. Se o teu projeto não tem aprovação divina, se prepare, teu projeto vai cair. Pastor, o senhor está lançando praga? Não, eu estou falando o que é a palavra. Projeto humano não subsiste, porque é do homem, mas o projeto de Deus na vida do homem prevalece para sempre. Porque Deus está presente, é Ele quem sustenta, é Ele quem mantém a obra de pé. Que tipo de obra você tem edificado? A sua obra? Ou você tem buscado edificar uma obra gerada pelo Espírito Santo? Deus bendito, Pai querido, como essa palavra abençoou meu coração. Como essa palavra, Senhor Deus, trouxe-me edificação.
vivemos nesse mundo da Torre de Babel, um mundo que não consegue falar a linguagem do outro, uma fala de egoísmo, uma fala umbigocêntrica, uma fala maldosa, uma fala cruel, uma fala que divide, uma fala que separa, uma fala que gera rixa. Senhor, nós estamos diante de rumor de guerra entre Rússia e Ucrânia. Há um rumor ou rumores de guerras naquela região, porque Putin, o presidente da Rússia, não está conseguindo falar a linguagem do presidente norte-americano Biden. Biden não consegue falar a linguagem de Putin, não porque um fala russo e porque o outro fala o inglês, mas porque cada um ali está buscando defender o seu próprio interesse geopolítico. E assim é o retrato da humanidade, Senhor, nessa Torre de Babel, todo mundo buscando defender o seu próprio interesse. Uma humanidade que nesse mundo de Babel está perdendo a capacidade de olhar para a necessidade alheia. Não tem ninguém ali na OTAN, no lado da Rússia, no lado dos Estados Unidos, tentando olhar pela necessidade da Ucrânia. Ao redor há países querendo saber o que eu posso extrair dessa disputa beligerante. O que eu posso extrair dessa nova guerra fria. Misericórdia, Senhor. É o retrato do egoísmo do povo diante de um mundo de Torre de Babel. O Senhor nos deu o Pentecostes, para que no mover do Teu Espírito Santo, permanência do Teu Santo Espírito, sejamos capazes de voltar a falar uma só língua, a língua do amor, a língua da fé, a língua da paz, a língua da esperança, pelo mover do Teu Espírito Santo. Que na vida da Tua igreja, que na vida das famílias da Tua igreja, mesmo diante de Babel, tenhamos um coração de Pentecostes. Tenhamos nas nossas relações familiares lábios de Pentecostes. Mesmo diante da diversidade de pensamento e opinião, o mover do Espírito Santo gera unidade na diversidade. Te agradeço, Pai, por essa bendita palavra que nos alimentou nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado, diga: coração de Pentecostes no mundo de Babel. Vamos sair daqui hoje dizendo isso: coração de Pentecostes no mundo de Babel.